Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo nós vamos estudar o comportamento dinâmico dos capacitores agora com uma condição inicial diferente de zero. Nos vídeos da aula 59 e 60, nós estudamos a dinâmica da corrente e da tensão no capacitor durante a fase de carga e descarga, mas sempre considerando que o capacitor estava inicialmente descarregado, certo? Agora não, pessoal, vamos considerar que há previamente uma carga no capacitor, ou seja, uma tensão, uma vez que a tensão do capacitor é a razão entre a carga acumulada entre as placas e a capacitância. Aproveite ainda, pessoal, e faça a subscrição no canal caso não seja inscrito e ative as notificações para receber o aviso das próximas aulas, ok? E também, pessoal, tem o link na descrição depois para você baixar a lista de exercício, para você treinar o conteúdo desse vídeo. E depois eu vou subir um vídeo com a solução para que você confira então como foi o teu desempenho, ok? Vamos lá. A dinâmica da tensão no capacitor com condições iniciais diferentes de zero pode ser melhor entendida usando o circuito da figura 1 aí, pessoal. Quando a chave é fechada, começa a fase transitória que, na prática, vai terminar após 5 constantes de tempo, tá? Então, uma vez passado esse tempo, temos o estado estacionário, ou regime permanente, e a tensão nessa região é denominada valor estacionado, ou valor final. Para capacitores, o valor estacionário é determinado simplesmente substituindo o capacitor por um circuito aberto. Usando a equação para o transitório apresentada nos vídeos das aulas anteriores, podemos escrever uma equação para a tensão do capacitor VC que descreva o comportamento dessa forma de onda. Observe que a tensão aumenta de um valor inicial VI para um valor final VF. Portanto, a tensão no capacitor da equação 1 que nós estudamos lá no vídeo da aula 59 pode ser reescrita como sendo valor final menos valor inicial, que multiplica 1 menos exponencial de menos t sobre tal. Se agora a gente adicionar uma condição inicial, ou seja, adicionando um valor inicial VI a essa equação, nós temos o quê? O valor inicial mais VF menos VI, que multiplica 1 menos exponencial de menos t sobre tal. Fazendo a distributiva aí, pessoal, temos essa equação onde VC é igual a VI mais VF menos VF que multiplica a exponencial de menos t sobre tal, menos VI mais VI que multiplica a exponencial de menos t sobre tal. E assim nós podemos cortar os dois termos VI ali, pessoal. Certo? Um é positivo, o outro é negativo, cancela os dois. Resultando em VC igual a VF menos VF que multiplica a exponencial de menos t sobre tal, mais VI que multiplica a exponencial de menos t sobre tal. Colocando a exponencial de menos t sobre tal em evidência, resulta a equação 2, ou seja, tensão no capacitor é igual a VF mais VI menos VF que multiplica a exponencial de menos t sobre tal. Observe aí, pessoal, que a equação 2 é uma equação universal para a resposta transitória do capacitor. Isso quer dizer que ela pode ser usada independentemente se o capacitor tem ou não um valor inicial. Caso não tenha um valor inicial diferente de zero, basta aplicar o valor zero para o valor inicial. E o valor final será então a tensão, considerando que o capacitor é um circuito aberto. Esse comportamento é particularmente interessante para aplicação principalmente lá em eletrônica, porque lá frequentemente nós vamos encontrar diversos circuitos onde o capacitor será chaveado de forma periódica, normalmente, né? De forma a manter sempre uma carga no capacitor. Ele será colocado para carregar e descarregar ou mudar níveis de tensão, mas normalmente a gente não costuma descarregar ele completamente, tá? E usando essa equação que vocês viram agora, a gente pode descrever o comportamento da tensão no capacitor. Vamos ver agora então um exemplo numérico para fixar esse conteúdo. Exemplo 1. O capacitor do circuito na figura 2 tem uma tensão inicial de 5 volts. A
Determina a expressão matemática para a tensão entre os terminais do capacitor quando a chave é fechada. Então lembre-se, pessoal, nós estamos agora estudando uma situação onde o capacitor foi previamente carregado com algum nível de tensão ali. Nesse caso, temos 5 volts previamente ali de diferença de potencial entre as placas do capacitor. Se a gente fechar a chave, pessoal, teremos um circuito, novamente RC, onde a constante de tempo é dado ali por 3,3 kΩ, que multiplica a 10 microfarads, resultando em 33 milissegundos. Então, o capacitor ele vai atingir, após 5 constantes de tempo, ele vai chegar a ter 20 volts. Só que ele está partindo já com 5. Ele não está mais descarregado. Então, usando a expressão que nós estudamos nessa aula, ó, tensão no capacitor é igual a tensão final mais a tensão inicial menos a tensão final, que multiplica E elevado a menos T sobre tal. Atribuindo os valores, temos 20 volts mais 5 volts menos 20 volts, que multiplica E elevado a menos T sobre 33 milissegundos, resultando na expressão 20 volts menos 15 vezes E elevado a menos T sobre 33 milissegundos. Olha só que a equação está um pouco diferente do que nós estudamos na fase de carga lá na aula 59, né? Onde o capacitor estava totalmente descarregado na fase inicial. Agora não. B. Determina a expressão matemática para a corrente durante o período transitório. Agora, a corrente máxima ela também tem uma pequena diferença. Por quê? Quem limita a corrente desse circuito, pessoal? O resistor. E a corrente desse circuito, né, um circuito série, a corrente do capacitor será igual à corrente do resistor. Então, quando fecha a chave S ali, qual a diferença de potencial no resistor R1? Olha lá, a lei de Kirchhoff para as tensões, nós já estudamos aqui no canal, né? Temos então a tensão E, ali do lado esquerdo do resistor, menos a tensão VI, né? Que é a tensão inicial do capacitor do lado direito, né? No terminal da direita do resistor. Essa é a diferença de potencial. Aplique a lei de Kirchhoff que vocês vão obter essa expressão para a tensão no resistor R1. E menos VI sobre R1. 20 volts da fonte menos o valor inicial da tensão no capacitor dividido por 3,3 kΩ, resultando em 4,545 mA. Essa vai ser a tua corrente de pico. Como nós sabemos que essa corrente tende a zero após finalizar o processo de carga do capacitor, então, usando a expressão geral para a corrente do capacitor, teremos 4,545 mA vezes E elevado a menos T sobre 33 milissegundos. E a parte C, ó, faça um esboço das formas de onda da tensão e da corrente desde o valor inicial até o valor final. Vamos ver isso então. Ó, o processo da fase de carga, ele toma 5 taus ali. 5 taus, ou seja, 5 vezes 33 milissegundos, vai dar 165 milissegundos. Esse gráfico, pessoal, ele mostra o que pra gente? Que antes de fechar a chave, VI, né, a tensão inicial do capacitor é 5 volts. Ó, a tensão no capacitor é 5 volts. Quando eu fecho a chave S, o capacitor começa a completar a fase de carga desse circuito aí. Ele vai de 5 volts até 20 volts. Vai demorar 5 constantes de tempo após o fechamento da chave, ou seja, de 0 até 5 taus ou de 0 até 165 milissegundos. Então, a variação de tensão no capacitor é de 15 volts, né? Ele parte de 5 e vai até 20. E a corrente, pessoal, ela é zero porque inicialmente a chave estava aberta. E quando a chave é fechada, surge então o nosso pico de corrente ali, né? A corrente máxima da fase de carga de 4,545 mA e ela vai decaindo, né? Temos uma exponencial descendente aí
cujo final é zero, né? A corrente vai a 0 ampere após 5 tal. Olha essas informações, pessoal, aplicando os parâmetros nas equações que nós vimos aqui, ó. Tensão no capacitor, considerando a chave aberta, certo? Ó, T igual a 0 segundos, atribuindo o valor ali, ó, o expoente do número de Euler ali é 0 e qualquer número elevado a 0 vale 1, certo? Então, teremos 20 menos 15 é igual a 5 volts. Essa é a tensão no capacitor, considerando T igual a 0. Para T maior que 5 tals, vamos ter que o resultado ali de E elevado a menos T sobre 33 milissegundos vai ser aproximadamente 0, né? Tende a 0 no infinito. Então, a tensão no capacitor será 20 menos 15. E elevado a menos T sobre 33 milissegundos, 20 menos 0 é igual a 20. A expressão que nós estudamos nessa aula, pessoal, é uma expressão universal. Olha como que nós podemos aplicar ela para a fase de descarga também. Olha lá. Então, mais uma vez, VC, né, a tensão no capacitor, ela é igual à tensão final mais a tensão inicial menos a tensão final, que multiplica E elevado a menos T sobre tal. Como no caso da fase de descarga, o valor final é 0, certo? O capacitor, quando ele descarrega, a tensão dele vai para 0, VF vai para 0, certo? Olha lá então, atribuindo os valores, né, para VF igual a 0, só vai nos restar então que a tensão no capacitor será o valor inicial que multiplica E elevado a menos T sobre tal. VC então passa a ser apenas tensão inicial que multiplica E elevado a menos T sobre tal. Aonde aquela tensão inicial, pessoal, é a tensão inicial do capacitor quando for iniciado o processo da fase de descarga. Se ele começou com 20 volts, é 20 volts que você vai colocar ali, porque o capacitor estava com 20 volts quando iniciou o processo de descarga. Ah, mas o mesmo capacitor ele tinha 50 volts quando eu fui descarregar ele. Beleza, coloca então 50 volts ali no lugar de VI. Então, pessoal, se você aprender muito bem essa expressão aí, então não importa se você está na fase de carga ou de descarga. Se você compreender como funcionam essas fases, basta você colocar os valores ali que você vai conseguir calcular a tensão no capacitor para qualquer instante do tempo ali. Ok? Embora pareça simples, pessoal, de entender esses conceitos, nem sempre os circuitos que os capacitores estão presentes vai ser simplesmente um resistor em série, tá? Então, por isso que eu sugiro que vocês tentem resolver as listas de exercícios que eu sempre deixo aí na descrição do vídeo, para que vocês consigam ver situações mais elaboradas. E é ali que a gente vai separar os estudantes sérios dos apenas curiosos, vamos dizer assim, tá? Então, pessoal, tentem resolver a lista que depois eu vou subir um vídeo com a solução dessa lista, ok? Bom, jovens, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Deixe seu like caso tenha gostado, tá, pessoal? E também ajude a divulgar o vídeo, simplesmente compartilhando aí com o pessoal que você saiba que está estudando sobre esse assunto, tá? Verifique a sua inscrição no canal, caso não seja inscrito ainda, né? Fica o convite para vocês se inscreverem e também ativar as notificações. E fique à vontade para deixar um comentário com alguma crítica, dúvida ou sugestão, tá? Forte abraço e até logo!